A Bíblia começa com a criação do mundo. O Deus eterno criou do nada todas as coisas. E quando eu digo eterno, significa que Deus sempre existiu, não apenas que ele existirá para sempre. No princípio criou Deus o céu e a terra. Esse é o versículo de abertura da Bíblia. Mas a verdade é que nem no grego e nem no hebraico possui o artigo no, mas sim algo como em princípio, deixando totalmente indefinido o momento da criação. Mesmo quando é usado o termo no início de tudo, acaba sendo fixado um marco de início, quando na verdade não há um momento exato estabelecido. No primeiro dia Deus criou a luz, então houve luz e trevas. A luz foi chamada de dia e as trevas de noite. No segundo dia foi feita a separação de águas, então houve céu e águas. No terceiro dia Deus juntou as águas e a parte seca apareceu, ou seja, foram criados os mares, a terra e a vegetação. No quarto dia foram criados o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, os peixes e pássaros. No sexto dia, Deus fez os animais para encher a terra, também fez o homem e a mulher para cuidarem da terra. Quando Deus cria o homem e a mulher, observe que ele diz no plural, façamos. E podemos dizer que essa é uma das referências à Trindade que encontramos na Bíblia. Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo. E os três são apenas um Deus. A Bíblia também nos diz que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, o que não significa que somos exatamente iguais a Deus, pois como a Bíblia afirma, Deus é espírito e não está limitado a um corpo físico, exceto quando Jesus estava aqui na Terra, é claro. Bem, existem várias teorias a respeito disso. Pode-se dizer que somos semelhança de Deus em aspectos imateriais, como a sensibilidade moral, as capacidades intelectuais, nossa vontade, emoções e por aí vai. Mas independente de qual teoria esteja certa, nós vamos saber apenas na glória, o importante é saber que somos especiais. Nenhum outro ser foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso faz de nós seres únicos em toda a criação. Gênesis 2 começa nos informando que a criação do universo tinha acabado e que no sétimo dia Deus descansou e abençoou esse dia, o que não significa que ele o separou para uso santo. Isso ele fez lá nos 10 mandamentos em Êxodo, no qual o Senhor ordenou guardar o sábado. Mas devemos levar em consideração que o sábado do Antigo Testamento prefigura o repouso que todos encontramos em Cristo Jesus. E aí você me pergunta, Patrícia, Deus se cansa? Não, Deus não cansa, mas ele descansou para deixar o exemplo para nós. Vivemos em um mundo orientado pelas ações, há sempre algo para fazer. Como dizem, tempo é dinheiro, então queremos produzir loucamente e não pensamos no descanso. Se Deus estabeleceu um dia para o descanso, devemos sim obedecer. Além disso, com esse descanso, Deus estava indicando o fim da criação. Tudo já estava feito e perfeito, e o Senhor ficou bastante satisfeito. Este repouso do sétimo dia é a prévia da nossa alegria eterna quando a criação será renovada e restaurada. Todo o pecado será removido e quando o universo será novamente perfeito. Aleluia! Ah, e o fato de Deus ter tirado esse tempo para descansar não significa que ele tenha abandonado o universo. O capítulo 2 ainda nos conta com mais detalhes a criação do homem e da mulher. Deus formou o homem do pó da terra. Isso significa que não há nada místico ou fantasioso em relação aos elementos químicos que compõem o corpo humano. Nossa estrutura física não tem vida até Deus soprar o fôlego de vida nas narinas de Adão. Até hoje, quando Deus retira esse fôlego, nosso corpo volta literalmente ao pó. Sendo assim, temos certeza de que a nossa vida e valor provém do Espírito de Deus. Então, Deus planta um jardim no Éden, coloca no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal e ordena o homem a não comer do fruto dessa árvore em específico. Bem, você pode me perguntar a razão de Deus fazer isso e é simples. Deus queria a obediência de Adão, mas deu a ele a liberdade de escolher entre o certo e o errado. E Deus continua a nos dar chances de escolher e ainda costumamos fazer as escolhas erradas.
Os nossos erros podem ter consequências dolorosas, mas também, muitas vezes, nos ajudam a aprender a fazer escolhas melhores no futuro. Por isso, faça com cuidado e direção de Deus as suas escolhas. Deus poderia ter formado a mulher do pó da terra como fez com o homem, mas preferiu fazê-la da carne e dos ossos de Adão. Assim, Deus já simbolizou que no casamento o homem e a mulher seriam uma só carne. É interessante notar aqui que Adão e Eva viviam nus e não sentiam vergonha. Eu tenho uma filha de 3 aninhos. Ela pode ficar sem roupa na frente de qualquer pessoa que ela não sente vergonha alguma ainda, pois ela não tem a consciência da sua nudez. Adão e Eva eram inocentes dessa mesma forma, até o pecado entrar na vida deles, que é o que nos narra o capítulo 3. Satanás, materializado em uma serpente astuta, veio para tentar Eva e fazê-la pecar, como ele também pecou um dia e foi expulso do céu. Satanás tenta as pessoas para viverem escravizadas segundo a vontade dele e assim desistirem de viver de acordo com a vontade de Deus. Ele tentou Eva e foi bem-sucedido. Desde então, ele induz as pessoas ao pecado. Até mesmo Jesus foi tentado, mas ele não pecou. E como Eva poderia ter vencido a tentação? Seguindo as mesmas diretrizes que nós. E aqui no canal tem um vídeo sobre como vencer a tentação. Confere lá. Satanás tentou Eva fazendo com que ela duvidasse da palavra de Deus. Ele colocou em prova o caráter bondoso do Senhor, alegando que Deus era severo, egoísta e mesquinho ao não compartilhar o seu conhecimento com eles. Naquele momento, Satanás conseguiu fazer Eva esquecer tudo o que ela conhecia sobre Deus. E ele tenta fazer isso conosco até hoje. A estratégia não mudou, fique atento. Eva pecou e chamou seu marido para pecar também, o que é muito comum, não é mesmo? Envolver outra pessoa é uma forma de aliviar a nossa culpa. Após terem cedido à tentação, Adão e Eva se sentiram culpados e com vergonha de sua nudez. E como até mesmo nós fazemos, eles tentaram se esconder de Deus, o que era impossível. Deus, entre aspas, busca por eles, assim como Jesus quando veio à Terra em busca dos pecadores para nos salvar. Deus quer se relacionar com Adão e Eva, mas o erro deles os fizeram ter medo e se afastarem. O pecado faz isso, nos afasta de Deus. Bom, quando Deus pergunta a Adão sobre o seu pecado, ele jogou a culpa em Eva. E Eva jogou a culpa na serpente. E assim seguimos até hoje. Sempre queremos nos justificar culpando pessoas ou circunstâncias. Mas Deus conhece a verdade e responsabilizou cada um por causa de seus erros. Então, no versículo 15 temos as primeiras boas novas, o primeiro anúncio do Evangelho de Jesus, o plano perfeito de Deus. Tu lhe ferirás o calcanhar. Significa que Satanás irá tentar várias vezes derrotar a Cristo durante a sua vida na terra até chegar na crucificação. E esta te ferirá a cabeça, anuncia a derrota de Satanás na ressurreição de Cristo. A mordida no calcanhar não é mortal, mas esmagar a cabeça, sim. Aqui é a revelação do plano divino para a derrota definitiva de Satanás e a salvação do mundo através de Cristo Jesus. Mesmo Eva tendo sido enganada pela serpente, ela foi responsabilizada por sua escolha. Lembre-se, sempre há consequências. Assim como Eva escolheu ouvir a serpente e não a Deus, Adão escolheu ouvir e obedecer Eva ao invés do Senhor. Portanto, também foi penalizado. Antes de os expulsar do jardim, Deus fez vestes de pele para cobrir a nudez deles. Olha isso! Mesmo que o ser humano tenha pecado, Deus ainda mostrou amor e graça, providenciando algo para a necessidade deles de uma forma superior à que eles tinham produzido com as folhas de figueira. O uso de peles de animal antecipa o sistema de sacrifícios de animais que vemos ao longo do Antigo Testamento, mas que Jesus substituiu com seu sacrifício perfeito na cruz. Depois disso, os expulsa do jardim para evitar que comam da árvore da vida. Aqui há algo interessante. Deus não havia proibido eles de comerem o fruto da árvore da vida, pois eles, a princípio, não iriam morrer, seriam eternos. Então, tudo bem se comessem desse fruto. Mas ao pecarem, como Deus havia dito, passaram a poder morrer. Então agora sim, essa árvore também seria proibida para eles.
Portanto, Deus coloca uma espada flamejante e querubins para guardarem o caminho da árvore da vida. Olha como tudo se relaciona. O Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. Tudo está ligado e faz sentido.